Olá, meus amigos, boa noite, sejam muito bem-vindos ao canal Brasil no Ponto News e Bolsonaro News, tá ok, gente? Peço aqui a sua inscrição, aquele compartilhamento bacana para que possa fortalecer cada vez mais nosso canal. Canal de direito que apoia aí Mr. Bolsonaro no Brasil, Estados Unidos, Donald Trump, aqui na Argentina, aqui do lado, tem aquele cara que tem uma serra, né? Que é o Milei, tá vendo? Lá tem o Bukele, tá? Em El Salvador, é isso? É. Então, gente, deixa aquele like, é muito importante. O outro que não, os outros estão de direito que não, em outros países aí que estão vencendo aí. Netanyahu, lá na parabéns, Hungria. Então, gente, o Brasil está mostrando que a esquerda, só um comentário aqui rápido e rasteiro, não deu certo em lugar nenhum do mundo. A esquerda é um câncer para o mundo, tá entendendo? Essa é a verdade. Não tem como a gente mentir isso aqui. Faz mal para a população. Veja só o que vai acontecer agora esses dias. Vai vir aí vários papos furados do Lula. Vai vir aí. É um aumento de Bolsa Família. Agora ele quer aumento de Bolsa Família. O que é que ele falou mais aqui? Deu lá o negócio para... deu lá para os artistas, não sei o quê, deu faixa no para Janja. Quer dizer, é uma pataquada. Hoje o Haddad também falou que... Meu Deus do céu. Jesus do céu. O cara, ele estudou 2 meses de economia, ainda colava dos outros, aí, segundo a informação da revista Oeste, nem sabia disso aqui. O Haddad vem aí para ser o pior ministro da economia do mundo, não é nem do Brasil, do mundo. Cara, quem teve a magnífica ideia de botar o Haddad lá? Pô, as bolsas reagiram hoje, deu zebra, tá, gente? Então o Haddad, ele pode esquecer candidato de alguma coisa, o Lula querer ser candidato a alguma coisa, que provavelmente o final de vida dele vai ser complicado, tá? Vai ser difícil, porque... Tá na hora de parar com isso aí, deixar isso para outras pessoas. Tem muitos jovens aí pela frente, tá vendo? Que possa bater de frente com a direita. Porque a direita tem um legado enorme aí, ó. Vou contar uns 5 aqui para você. Tem o Zema, tem o Ratinho Júnior, tem a Michele Bolsonaro, tem o Eduardo Bolsonaro. Olha só, eu estou dizendo só de primeiro escalão. Outra coisa, tem ainda muito mais, entendendo? Tem muita gente, entendendo? Eu estou falando aqui para ser um grande presidente da República no futuro. Nicolas Ferreira, o próprio Cletini, que deu uma escorregada no... Pô, não faz isso não, cara. Porra, caramba, não faz isso não, rapaz. Tá tirando foto com Virgínia. Aquilo ali é lixo, cara. Faz isso não, pelo amor de Deus. Entendeu? Virgínia que é Virgínia, não sei o que é, não. Não sei o que é. Tem a minha vizinha aqui, tá vendo que o nome dela é Virgínia, tá vendo? Mas tudo bem. Pô, tirou foto com a minha vizinha aqui, chamada Virgínia, sei lá o que é. Eu não sei o que é. Mas você tirou foto com o pessoal falaram aí, amigo, faz isso não, rapaz. Teu nome tem que estar lá em cima, nas cabeças, tá vendo? Então, gente, peço que a sua inscrição, o seu compartilhamento, lembrando que nós estamos live nesse canal toda segunda, quarta e sexta-feira, a partir das 19 horas, e a gente estamos aqui com parceria do Bolsonaro News, tá ok, gente? Se inscreva, compartilhe, deixe seu like, é muito importante. Seu like, seu compartilhamento. Live nesse canal, toda segunda, quarta e sexta-feira, a partir das 19 horas. Teve alguns canais aí, parceiro nosso, que saiu da internet porque teve um bang no YouTube aí que eliminou vários canais. Tem pessoa que foi desinscrito, não sabe nem por quê. Eu vi o Lisboa reclamando ontem, o pessoal da revista Oeste reclamando. Eu mandei um questionamento para ele, por YouTube, ele mandar até pedindo desculpa, porque foi um negócio que tudo será reajustado num tempo determinado, tudo vai se ajustando, eu não sei. Então, alguns canais voltaram, outros não, mas a gente estamos aqui para cumprir a lei da palavra de Deus, entendeu? Então, vamos aguardar o tempo de Deus. Sempre usando a verdade, colocando a verdade em primeiro lugar, porque isso a verdade sempre prevalece. Deixe seu like, compartilha, veja se o som está legal, se o som não está legal aí. Então, veja se o som está legal aí, gente. Se tiver tudo certinho, é muito bom você estar na inscrição aqui com a gente aqui.
tá, gente? Live nesse canal toda segunda, quarta e sexta-feira, a partir das 19 horas. Temos muita coisa para falar, gente. Tem a lei magnítica, tem muita coisa para a gente falar aqui. Temos... Meu Deus do céu. Olha só onde que o Alexandre de Moraes se meteu. Ele agora está irritadinho agora. Tadinho, querendo dar ordem de prisão ao vivo para a pessoa, tá entendendo? Se perdeu, tá? Se perdeu, tá? A gente vai comentar sobre isso aqui. Tem muita gente aí esperando essas informações. Nós estamos ligados aqui nos Estados Unidos direto, tá vendo? Direto, estamos com uma ligação direta com os Estados Unidos. Tudo que vai saindo aqui, a gente vai botando aqui. E essa semana que vem, provavelmente, vai ser uma semana crucial para o STF, tá vendo? É crucial para o STF. O STF tem que se tocar, tá? Se tocar. Estou irritadinho agora. Eu quero ver desses caras. Então vamos lá, não vou comentar ele. Deixe seu like, compartilhe, inscreva-se no nosso canal, compartilhe nossos vídeos, compartilhe nossa live. Temos live nesse canal toda segunda, quarta, sexta-feira, a partir das 19 horas. Então, ó, dedão no like, compartilhando, se inscrevendo. É muito importante a sua inscrição aqui com a gente aqui. Você sabe que a gente estamos juntos nessa caminhada, é uma caminhada difícil, complicada, estamos remando contra a maré, mas a vitória sempre será nossa, tá? Porque sempre a gente usa aqui o João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertarás. Então, deixa aquele like, é muito importante. Seu like, seu compartilhamento é muito importante, gente. Não deixe de dar aquele like. Você que está sempre aqui com a gente aqui, conversando, batendo aquele papo, fazendo... Porque a gente estamos aqui em várias plataformas, inclusive no Instagram, no X, nós estamos no YouTube, estamos no Facebook, tá vendo? Estamos no Telegram, Instagram, né, como eu já falei. Estamos no WhatsApp, o WhatsApp cada vez mais está se renovando ali, está ficando bacana. Então, se você tiver no WhatsApp, você entra lá no WhatsApp, vai e mais. Lá vai aparecer o nosso canal, tá vendo? Então lá tem vídeo, tem bate-papo, tem tudo isso lá que você pode acompanhar lá com a gente ali, tá vendo? Então deixa aquele comentário bacana aqui com a gente aqui, é muito importante, sejam muito bem-vindos a esse canal direito, gente, que apoia Jair Messias Bolsonaro 2026, tá, gente? Chega de tanta coisa errada que esse governo está fazendo. O governo Lula foi uma mentira isso aí. É um governo cheio de mentiras, cheio de roubalheira. Um governo cheio de mentiras, cheio de corrupção. Só vê no governo Lula corrupção, cara. Só corrupção. Só existe no governo Lula corrupção, direto. Entendeu? Ninguém quer se envolver com um governo corrupto. O que é? Entendeu? Desde que aconteceu com os aposentados, que a gente vai falar daqui a pouco aqui. Então, deixe seu like e compartilhe, seja muito bem-vindo. Ok, vamos lá. Exatamente, né? Agora, muito boa noite. Agora 19h33 no horário de Brasília, começando essa transmissão ao vivo tanto no canal Brasil no Ponto News, quanto no canal Bolsonaro News. Bolsonaro News. Inicialmente, peço seu like, compartilhe, e se estiver pela primeira vez aqui, inscreva-se. Também ative o sino de notificações para acompanhar antecipadamente conteúdos exclusivos. Lembrando que temos transmissões ao vivo toda segunda, quarta e sexta, por volta das 19 horas no horário de Brasília, e por mais que aqui haja oposição a trechos da Constituição, também lembro que no artigo 5º é garantido justamente a liberdade de expressão. Dito isso, vamos aos temas desta live do dia 23 de maio de 2025, mas antes dos temas, quero lembrar, pessoal, tô com um problema aqui nessa região aqui, né? Então não vai acontecer, né? Vai acontecer de não me exaltar muito aqui quanto às minhas falas, né? Mas é isso. Vamos lá, vamos seguindo aqui. Pessoal, quero lembrar do Pix, que se encontra na descrição, né? Pix, para você contribuir financeiramente com os canais Brasil no Ponto, né? Sua ajuda é muito bem-vinda, né? Além disso, né, quero lembrar também dos canais que também estão na descrição. Então, independentemente desse canal que porventura você estiver assistindo, eu espero que vocês se inscrevam nos outros canais, pessoal. Não custa muito, né? Eu sei, tem que se inscrever. Pessoal,
tem censura no Brasil, tem acontecido. Vários dos nossos canais têm sido retirados do YouTube, né? É isso mesmo que vocês ouviram, né? Por conta dessa censura toda, né? As nossas lives têm tido travamentos, né? E pouca retenção. Por isso que a gente pede o seu like, porque quando você dá aquele like, mais pessoas vão ver a nossa live. Se você não, porque muita gente, às vezes, é desinscrito do canal, não sabe nem por quê. O YouTube não informa, tá dizendo. Mas, vamos lá. Se você está desinscrito, inscreva-se novamente, tá ok? Exatamente, né? Portanto, pessoal, inscrevam-se nos outros canais, porque a gente está nessa censura, né? Advinda ali do STF/TSE, né? E nós somos alvos aqui, né? Dessa palhaçada toda, né? De juristocracia, né? Então, pessoal, diferentemente de outros canais, não querendo julgar os outros canais, a gente tem coragem, né? A gente tem coragem de pôr, né, o dedo na ferida, né? De falar, né? Falar verdades inconvenientes, né? E isso incomoda, né? Tanto quanto o Bolsonaro incomoda, né? Então é importante que você se inscreva nos outros canais. Nunca se sabe dia de amanhã, pessoal. Nunca se sabe dia de amanhã, né? Será que esse canal irá estar no ar amanhã? Essa dúvida que eu tenho, né, que a gente tem constantemente, né, até porque as vozes de direita estão sendo censuradas, né, estão passando por vilipendiações, né, enfim, tirem suas próprias conclusões, né, mas já citei o Pix, já citei os canais, né, além disso, pessoal, tem os nossos canais pessoais, né, eu já postei aqui nos chats, nos dois chats, né, onde estão acontecendo essas transmissões simultâneas, o meu canal pessoal, eu vou postar o canal pessoal dele, né, que é o Ferreira 3.0, né, mas quem estiver assistindo depois, né, pesquisa ali por Felipe Louzeiro, F-I-L-I-P-E, Louzeiro com Z mesmo, L-O-U-Z-E-I-R-O, né, eu até tenho pensado em trocar, de repente, o nome desse canal, né, até para flexibilizar o acesso das pessoas, né? Mas, de qualquer forma, pessoal, inscreva-se nos nossos canais pessoais também, né? Enfim, né? A gente pede, né, a sua colaboração, né? E eu citei aqui o Pix, né? Quem não puder contribuir financeiramente, contribua com like, contribua com compartilhamento, que estará nos ajudando muito. Sejam todos muito bem-vindos. Agora, indo aos temas desta live, né? No dia 23 de maio de 2025. Vamos lá, então? Primeiramente, vai falar sobre o Bolsonaro, que criticou, né, o IOF, a alta no IOF do desgoverno Lula. Seguidamente, vai falar sobre CPMI do INSS. E, por fim, a gente vai falar sobre sanções aos ministros do STF, né? Temos muitas novidades nesse sentido, inclusive, né? Mas, novamente, reforço, pessoal, peça seu like, compartilhe, e se estiver pela primeira vez aqui, inscreva-se, né? A gente insiste nisso, pessoal, porque é importante, que precisa engajar, né? Engajar os canais de direita, certo? Vamos sem mais, aliás, né? Ditos temas, vamos à oração. Vamos lá, gente, vamos orar. Vamos orar, que Deus possa iluminar a cabeça do Marco Rubio, do Donald Trump, Jair Bolsonaro e toda essa turma que quer o bem do nosso país, dos países que eles lá se representam, entendendo? Então, gente, vamos lá, vamos orar por toda essa família brasileira e pela nossa família, em nome de Jesus. Vamos lá. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós, vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, por nós, cada dia nos dai, perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixei cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E sejam muito bem-vindos. Vamos direto aqui para uma palavra que é o Salmo aqui, gente, vamos lá. Salmo 70, que diz assim: apressa-te, ó Deus, em mim livrar. Me livre, Senhor. Apressa-me-te em ajudar-me. É só um trechinho aqui para a gente dizer. Apressa-me, Deus. Apressa-te, ó Deus. Apressa-te, ó Deus. Tá vendo? Então, deixa aquele like bacana, é muito importante. A gente sabe
sempre traz essa palavra, dentro do negócio que a gente já fala, que é pesado pra caramba, falar de política, já é um negócio, entendendo? Que os nossos políticos estão muito ruins. Será mudado agora em 2026. Mudado totalmente a nossa cor, a nossa. Quando a gente passar esse negócio, 2026, 2027, tem que estar tudo mudado dentro daquele Senado ali, dentro daquela. Tem que mudar tudo, gente, ali. Porque senão nós não teremos paz na nossa vida. Nós não teremos paz. A gente tem paz, mas essa pacificação está difícil. Quando não tiver essa anistia já, tem que ter anistia. Porque se a Dilma foi anistiada, uma quadrilha foi anistiada, por que o povo que não fez nada no 8 de janeiro não é anistiado? Tá de brincadeira, não tá? Inclusive a Dilma, vergonha isso. Vamos pagar a dívida dela. Vamos pagar. Ela vai tirar dos cofres públicos 100 mil reais. Isso é uma vergonha, gente. Ela já tem não sei do que, não sei mais do que, tem aposentadoria, tudo em conta do negócio. Quero saber para onde esse pessoal, quando morrer, ele vai levar esse dinheiro. Escreve e compartilha, tá ok? Vamos lá. Exatamente, né? Vamos aqui ao primeiro tema desta live, né? Vamos lá, então. Bolsonaro critica politicagem tributária de Lula e condena alta do IOF, né? Ou IOF. IOF. Nas redes sociais, o eterno presidente afirmou que o Brasil não suporta mais o aumento contínuo de impostos. O eterno presidente Jair Bolsonaro criticou o aumento das alíquotas do imposto sobre operações financeiras e operações de câmbio anunciado pelo desgoverno Lula na quinta-feira. Segundo ele, a medida vai na contramão de políticas adotadas durante sua gestão que buscavam reduzir a carga tributária e estimular a economia. Bolsonaro destacou que em março de 2022, seu governo publicou o decreto 10.997, que previa a redução gradual do IOF barra câmbio até chegar a zero em 2028. Abre aspas, essa iniciativa integrou um conjunto de medidas de desoneração tributária promovidas ao longo do nosso governo, com o objetivo de estimular investimentos, reduzir o custo do crédito e gerar empregos, fecha aspas, escreveu o eterno presidente Bolsonaro em seu perfil no X/Twitter. Portanto, a primeira matéria está lá na revista Oeste, né? Bolsonaro critica essa alta do IOF pelo desgoverno Lula. Pleno News, Bolsonaro diz que desgoverno Lula tem ânsia de aumentar impostos. O eterno presidente comparou as medidas de seu governo com o atual. O eterno presidente Jair Bolsonaro criticou nesta sexta-feira, dia 23, o aumento do IOF, né, que havia sido anunciado pelo desgoverno Lula na quinta-feira. Né? Portanto, né, uma matéria similar, né, que está no jornal Pleno News, né, que critica essas altas nos impostos promovidos pelo desgoverno Lula, né? Vamos seguindo aqui, para a última matéria. Oposição critica a gestão Lula, desgoverno Lula, após alta do IOF, abre aspas, irresponsabilidade, fecha aspas. Parlamentares questionaram descontrole dos gastos do desgoverno, né? Entre os que se manifestaram contra as medidas estão o Rogério, né, senador, líder da oposição no Senado. Para ele, o atual desgoverno não tem projeto de país. Tá? Além do Rogério, né, também o deputado Mendonça destacou o bloqueio no orçamento como sinal de que o desgoverno ficou sem o controle das contas públicas. Enfim, matéria que está no jornal Pleno News, né? Passou pelas matérias, vamos aos comentários. Mas vamos lá. Agora, aumento, eles fizeram essa pataquada, como eu falei anteriormente,
O Haddad estudou 2 meses estudou ainda colava do colega no negócio de economia. Estudou. Ele falou que estudou, que esquerda, PT, esquerda, esse tem um negócio. Partido dos Trabalhadores que não trabalha. Partido da escola que não estudam. Tu vê como é que está a nossa escola aqui. É um monte de analfabeto. É muita criança analfabeta. Tem criança que quer estudar aqui do lado, com o livro, mas está com o celular aqui do lado. Então, essa desorganização é que tem que ser organizada. Para isso, a gente tem que acabar com esse negócio, meter um pé no freio e dizer, ó, a partir de hoje você vai ler tabuada no papel, você está olhando o celular. Porque senão a criança não estuda, cara. Se o futuro do nosso país é desse jeito aí, nós estamos lascados. Estamos lascados. Tu vê criança entrando no ônibus, tu vê jovem entrando no ônibus, quer pular roleta, tá vendo? Porque o cartão ele gastou para ir para a praia, essas coisas assim. Gastou para ir para a praia, passear, essas coisas. Agora, não querem nada com estudo. Essa turma que está aí não quer nada com estudo. É muito pouquinho. De 1.000, você pode contar ali 50 pessoas que querem estudar firme. O restante, ó, tá nem aí. Então, os pais é que tem que cobrar, tá vendo? Cobrar. Então, é isso, gente. Então, mas está aí um governo aí corrupto. É o último ano da roubalheira, né, meu amigo? É o último ano da roubalheira. Tá vendo? O último ano da roubalheira, porque até o presente momento o Lula não apresentou absolutamente nada, não tem uma obra de destaque, não tem nada. Tá vendo? Não tem nada. E agora vem o negócio da IOF para empresários, pessoa que tem dinheiro. Tem mais essa uma escória que ele fez aí sobre não consultar o Banco Central e fazer tudo por conta própria. Aí a Bolsa reagiu, deu M hoje, e está aí, ó, o governo Lula cada vez se afundando. Entendeu? Aumento de IOF, aumento disso aqui. Tu viu o negócio? Tu lembra do negócio daquele negócio que é cobrar do pessoal, que fazia compra na China, não compra mais. Por quê? Ele, não, falou que não, ia resolver o problema. Porque as empresas iam botar loja, fábrica aqui no Brasil, botaram. Não botaram, rapaz. Governo corrupto, rapaz. Só tem ali corrupto. Começa pelo chefe dele, que é o Lula. Entendeu? Corrupto. Não é à toa, não, que ele responde processo até hoje por aquela história Teve negócio aí, negócio de abertura de conta fora do país, tem negócio estranho pra caramba. Mas até hoje a Petrobras está respondendo nos Estados Unidos por aquela roubalheira que teve na Petrobras. Pelo a Odebrecht, né? Tá vendo? Uma pessoa que roubou lá em outros países aí, o Lula mandou um avião para buscar a pessoa lá, porque faz parte do time dele. São corruptos da Odebrecht. Entendendo? Como agora tem um Sérgio Cabral aqui no Rio de Janeiro, que mora em Copacabana, entendendo? Mora em Copacabana, mas o cara está devendo 400 anos de prisão, mas está solto. Enquanto isso, Daniel Silveira está preso, mas eu vou dizer para o pessoal do STF, no final a gente vai falar sobre isso. O que é de vocês está guardado nos Estados Unidos. Guarda, está chegando. A hora está chegando. Marco Rubio já falou, está chegando. Tá? Então, gente, deixa essa notícia aqui do IOF. É imposto, cara. O governo que não tem nada, cara, para oferecer à população. Vê aí, tem mais uma coisa que eles vão aumentar. Eles querem aumentar o Bolsa Família, permanente, até depois de 2020, que eles querem achar que ainda tem chance, com toda essa pataquada, eles acham que ainda pode ganhar a eleição no Brasil, não sei como. Um cara que ganhou com 60 milhões de votos e não ter o povo do lado dele, quando ele tem ambiente, ele só faz ambiente para aquela turminha dele ali, STF, não. Ele levou 100 pessoas numa viagem para a China. Não. É vergonhoso, cara. Tem uma pessoa que atropela nas suas falas, que foi a mulher dele que falou sobre o Elon Musk, né? Que agora está arrependida. Mas a gente sabe por que esse arrependimento é. Daqui a pouco ninguém vai falar por que está acontecendo esses arrependimentos
dessa turma aí que achavam que poderiam estar nos Estados Unidos o tempo todo, de manhã, de tarde, de madrugada e tal, pode chegar lá, gosta muito, vai vendo. Então, meus amigos, o que eu tenho para falar é isso aí. Diga não a esse governo corrupto, que é o governo Lula, que ali só tem corrupto. Saiu agora, que é o Carlos Lupe, né? Ele não quer a CPMI, eles vão com aquela história. Veja só o que eles vão fazer. CPMI, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Se inscreva e compartilhe, daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso. Deixa aquele like, diga não a esse governo corrupto, que é o último ano dele. Então, esse ano, ele vai dar exceção para fazer tipo o Biden fez. Só que eu sempre falo uma coisa, Deus, ele não dorme. O que o Biden fez agora, meu amigo, esquece, sabe por quê? Agora foi detectado que ele está com câncer na próstata, tá vendo? Meu amigo, esteja uma vez tranquilo. Não pense em meter dinheiro no bolso, botar dinheiro no bolso, esquecer da população. É que o governo do Lula faz. Tá vendo? Voltou um governo vingativo, cheio de mágoa no coração, cheio de aborrecimento. Aquele cara não. Tu vê aqui, o Lula, tu não vê o Lula sorrindo durante o evento que ele está fazendo lá, entendendo? Ele só faz ali para uma meia dúzia de artistas ali, entendendo? Aquele negócio. Lei Rouanet, a ministra da Cultura, ela mesmo se paga, uma tal de, não sei quem é o nome dela, é uma cantora aí, a da Bahia, entendeu? Que é ministra da Cultura. Ela está sendo investigada por corrupção também. Não está entendendo? Então, é tudo de ruim, o governo está tudo errado. Eu acho que o pedido de impeachment dele ainda não foi pedido, porque tem essa história do primeiro, a gente tem que anistiar aquelas pessoas que não fizeram nada. Então, se inscreva, deixa aquele like, é muito importante. Seu like, seu compartilhamento. Live nesse canal de toda segunda, quarta, sexta-feira. Senta aquele dedo no like, é muito importante. Não sair da live sem dar aquele like. É muito importante, seja muito bem-vindo, tá ok? Exatamente, né? Exatamente. Eu tô aqui ajeitando, né? Palavra do Senhor Jesus Cristo aqui, vamos lá. Exatamente. Verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os ímpios de coração. Se inscreva e compartilha. Vamos lá. Exatamente, né? Pessoal. O salmo aqui é o Salmo 73, tá ok? Espera só um momento aqui. Deixa aí, vamos lá. Exatamente. Tivemos uma queda aqui no canal Bolsonaro News, pessoal. Acontece. A internet. Né? Nossa internet Deus nos acuda. Em breve a gente vai trocar essa internet aqui. Ontem eu estava falando vi o Lisboa falando na live dele, que também deu problema na live dele, porque a internet dele é uma porcaria. Então, nossa internet no Brasil é uma porcaria, tá? Vamos lá. Mas, pessoal, estava aqui ajeitando o link do Ferreira 3.0, mas por enquanto, aqui, ó, vou postar agora. Aliás, vou postar no outro canal que é melhor, né? Que não pode link, né? Nesse canal o pessoal não tá permitindo ainda, né? Mas enfim, pessoal, eu tô postando nos dois chats, né, das transmissões ao vivo, os nossos canais pessoais, né? Ainda não postei o dele, mas vou postar em instantes, né? Não esquente, né? Mas se inscrevam, certo? Façam as suas contribuições, certo, pessoal? Então é isso, né? A gente está comentando aqui, né? Aliás, eu vou ler o Salmo 121 aqui antes, né? Antes de comentar sobre o primeiro tema desta live. Pessoal, novamente, peço seu like, compartilhe e se estiver pela primeira vez aqui, inscreva-se. Também ative o sino de notificações para acompanhar antecipadamente conteúdos exclusivos. Vamos lá então, Salmo 121. Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará. Esse que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada, tua saída desde agora e para sempre. Amém. Agora, indo ao primeiro tema desta live, né, comentando, né, primeiro, né, não é de se surpreender, né, quanto a qualquer
alta nos impostos. Já venho relatando esse fator há muito tempo. Há muito tempo. Né? Quer dizer, é um desgoverno gastador que atua de forma irresponsável, tá? E não apresentou nenhum projeto do Brasil, né? Não apresentou nenhuma obra sequer, e também, né? É um desgoverno que só sabe de aumentar impostos, né? Eu já havia citado em lives anteriores, né, que o aumento do Estado é o que causa esse aumento nos juros, né? Atualmente no Brasil, né? O irônico, né, é que o Lula culpava muito, né? Culpava muito o Roberto Campos Neto por conta da alta dos juros, né? Mas agora o Lula indicou o novo presidente para o Banco Central, né? Mas só que o Lula não está criticando, quer dizer, era 2 pesos, 2 medidas. Quer dizer, o presidente que o Lula indicou, né, continua elevando os juros, né? Enquanto isso, né, o Lula criticava o Roberto Campos Neto, quer dizer, criticava o Roberto Campos Neto, mas não critica o atual presidente do Banco Central. Quer dizer, é muita hipocrisia, pessoal. É muita hipocrisia. Convenhamos, né? Convenhamos. Mas o aumento do Estado ocasiona o aumento dos juros, né? Se o Lula quer reduzir os juros, vai ter que reduzir o Estado, né? Isso vai em contramão o que o sujeito sempre pregou, né? Que o Estado seria a solução de todos os problemas, né? Que o Bolsa Família salva vidas, né? Bolsa Família não passa de uma esmola, né? Eu sei que esse tipo de verdade aqui que eu estou dizendo incomoda, né? Até porque tem gente até que se diz de direita que usufrui, né, o Bolsa Família, né, o antigo Auxílio Brasil, mas eu já falei inúmeras vezes, né? Meu discurso aqui é de um direitista, né, que entende que a redução do Estado é necessária, até porque dinheiro não nasce em árvore. Esse dinheiro que arca o Bolsa Família, né, é saído dos cofres públicos. E quem é que sustenta o Estado? É justamente a população. Então, transferência de renda. É transferência de renda, né? Eu não concordo com isso, né? O Estado ele tem que ser reduzido, né, para que a gente tenha, né, cada vez mais liberdades até mesmo no sentido de empreender, enfim. Até porque, pessoal, né, tem uma frase do Ronald Reagan, né, que me diz o seguinte, ó, que o melhor programa social é o emprego, né? Não tenha dúvida disso, pessoal, né? Porque quanto mais as pessoas dependem do Estado, né, mais o Estado fica sobrecarregado, consequentemente se torna um problema. Não adianta dizer que não, né? Não adianta dizer que não. Então, essa briga que eu estou comprando aqui não é só com a esquerda, é também com isentões, até mesmo alguns de direita, né, que apoiavam, né, Auxílio Brasil, Bolsa Família, né? O Auxílio Brasil, né, pode até ter sido criado pelo Bolsonaro. Eu já falei que o Bolsonaro comete erros tanto quanto qualquer outro, tá? Eu acredito que, ao invés da gente promover o Auxílio Brasil, a gente deveria conceder cada vez mais liberdades, né, mais autonomia aos empresários, né? Entendo dessa forma, até porque quem gera emprego de verdade, quem é que gera emprego de verdade nesse país? Né? Os empresários. São os empreendedores, não é o Estado que gera emprego. Isso é a maior ilusão que vende à população brasileira. O Lula não dá dinheiro para ninguém, não. Quem paga as contas dele somos nós. Maior ilusão que vende. Quer dizer,
é o Lula que gera emprego? Por favor, pessoal. O Lula não tem capacidade nenhuma para governar esse país aqui. Tá tudo bagunçado, aumento de impostos, juros altos, quer dizer, inúmeros problemas que estão sendo acumulados, né? E recentemente surgiu a história de que o Lula queria taxar superfortunas, né? Quer dizer, isso é solução para quem? Isso é solução para quê? Para nada. Né? Quer dizer, o Lula só vive numa bolha querendo se lastrear por suas ideologias. Sendo que essas ideologias nunca funcionaram em país nenhum. Não serão no Brasil que irão funcionar. Né? Os resultados do desgoverno do PT, né, que tem um viés de esquerda, não queiram me dizer que não, tá? E tem um viés de esquerda, os resultados estão notórios. Eu já falei aqui do aumento dos impostos, eu já falei aqui do aumento do Estado, né? Eu já falei aqui sobre as vilipendiações à liberdade de expressão, né? Feitas pelo judiciário que são apoiadas pelo desgoverno do PT, né? O próprio desgoverno do PT não está atuando com o teto de gastos, né? Que outrora era uma regulação, né? Regulação para que o governo atuasse de uma forma responsável, né? Ao qual foi ali foi vigorado ali no governo do Bolsonaro, né? Um desgoverno que não atua com o teto de gastos, o que acontece? Aumento no IOF. Ponto final. Ponto final, pessoal. Né? E não adianta, né? Não adianta o desgoverno arrumar uma ou outra desculpa, né? Porque a gente sabe, né, que a esquerda o tempo todo quer acusar o Bolsonaro de tudo aquilo que acontece de terrível no desgoverno do PT, né? É esse o ponto, né? Porque eles vão querer acusar o Bolsonaro para justificar esse aumento no IAF, né? Mas não tem essa não, né? Inclusive, né? Inclusive o próprio Bolsonaro fez questão de comparar o governo dele com o desgoverno atual, né? Essa situação não acontecia no governo dele, né? Mas a comparação entre Bolsonaro e Lula não tem que começar nesse ponto aqui, né? Tem que pensar num ponto que é o seguinte: o Bolsonaro não tem em seu nome nenhum lastro de corrupção, enquanto o Lula é só o maior corrupto do planeta. Né? Tanto é que o próprio Trump disse hoje, disse recentemente, né, que, comigo, né, enquanto eu estiver aqui no governo, eu vou trabalhar, né, contra essa esquerda. E o que vai acontecer? Né? O que ele disse assim? O Lula vai ter uma derrocada acachapante nas eleições de 2026. Por quê? Tudo está convergindo para isso. Né? É esse o ponto, pessoal. A esquerda quer formar falsas narrativas, né, que são desconexas da realidade. Né? Eu já apontei inúmeras hipocrisias na live passada, né? Mas, enfim, a gente vê o descompromisso desse desgoverno junto aos interesses populares. Né? Quer dizer, é um desgoverno também que promove o desarmamento, é um desgoverno que apoia escancaradamente o aborto, né? Apoia a legalização dos entorpecentes. Né? Quer dizer, é um desgoverno que defende tudo aquilo que não presta, defende o indefensável, né? Incluindo justamente o aumento de impostos, que é uma realidade no Brasil. Né? Agora, eu não vi nenhuma ação por parte do desgoverno do PT em querer ir em contramão disso, reduzir impostos. Eu não vi
nenhuma ação no sentido de reduzir impostos advindo desse desgoverno do PT. Quer dizer, é um desgoverno ideológico, né, que atua com chavos, né, e, logicamente, com irresponsabilidade, né? Até porque o Lula vive mais viajando do que propriamente no Brasil. Vocês já repararam nisso? O Lula vive mais fora do Brasil do que propriamente nesse país aqui, né? Quer dizer, isso demonstra o desdém que o Lula tem com o Brasil. Um sujeito desse jamais deveria estar em Brasília. Aliás, sequer deveria ser candidato. Porque o lugar de Lula é na cadeia, né? O judiciário que legalizou o ilegal. O STF foi que soltou o Lula numa manobra através do ex-advogado do MST, que é o Fachin. Ao mesmo tempo que tornaram o Bolsonaro inelegível. Agora, por que tornaram o Bolsonaro inelegível? Para se formar uma narrativa única, onde ao qual o Lula acaba ganhando, entre aspas, por assim dizer, por WO. E é isso que a esquerda quer, pessoal. Não. A esquerda quer, por assim dizer, fazer um desserviço aos países, né? Somado a uma narrativa única, né? Contribuindo para uma narrativa única, melhor dizendo, né? Ao mesmo tempo que quer cercear a liberdade de expressão não só da direita, mas também da população em geral, né? E com isso a gente vê, né, que o desgoverno do PT quer se tornar um governo, por assim dizer, incriticável. Incriticável, né? O Moraes falou recentemente, né, que aceita de bom grado qualquer críticas ao STF, né? Mas é muita hipocrisia, porque o sujeito prende por prender o tempo inteiro, com o apoio do Lula. Com o apoio do Lula, né? Até porque não há nenhuma contrapartida do desgoverno do PT ao STF e também não há nenhuma contrapartida do STF ao desgoverno do PT. E é assim que funciona o modus operandi em Brasília, pessoal. É assim que funciona o modus operandi em Brasília, né? Como é que a gente pode virar esse jogo, né? Logicamente, elegendo mais deputados de direita, senadores também desse espectro e, logicamente, elegendo um presidente conservador, né? Afinal de contas, pessoal, né, a gente entende, né, que não existe nenhum modelo de governo perfeito, né? Mas, de qualquer forma, né, a gente tem que atuar no seguinte sentido, melhor reduzir o Estado, porque não há nenhuma outra solução senão essa. Afinal de contas, os pagadores de impostos aqui acabam sustentando essa máquina, né? Não tem outra, pessoal. Não tem outra, né? O próprio governo do Bolsonaro, né, tinha, né, como propósito ali reduzir o custo de créditos, né, também, né, criou o Pix, né, levou algo para o Nordeste, enfim, inúmeros feitos, né, mas mesmo assim quiseram tirar o Bolsonaro porque o sistema não tolera a honestidade. É esse o ponto, né? O sistema, né, que foi instaurado, principalmente ali de 1985 até o final de 2018, né, foi para que houvesse um revezamento entre um comunista e um socialista, né? E não adianta virem me dizer que Fernando Collor é de direita, porque um sujeito que se corrompe, né, já está do outro lado. Não adianta Eduardo Cunha ou Fernando Collor dizer que apoia o Bolsonaro.
sendo que, na verdade, são corruptos. E a gente tem que julgar as pessoas também por suas ações, não só por suas palavras. Eu sei que palavras têm poder, mas ações também, certo? Então é isso. Parabéns ao eterno presidente Bolsonaro por suas declarações e presto meu repúdio ao desgoverno do PT, né, que só sabe, né, de afundando o país. Subir com os Juro. impostos. Subir impostos. Então, gente, deixa aquele like, é muito importante. Seu like, seu compartilhamento. Lembrando que nós temos live nesse canal de toda segunda, quarta e sexta-feira, a partir das 19 horas. Então, senta o dedão no like, compartilhe, deixando aquele gostei. É muito importante. Seja muito bem-vindo. Palavra do Senhor Jesus Cristo, rapidinho aqui, que diz assim. Nós estamos aqui no Salmo 68, o versículo é 11, que diz assim: o Senhor Deus deu a palavra grande. A grande era o exército dos que anunciavam as boas novas, tá entendendo? Deixa o like e compartilhe. Vamos lá. Exatamente, pessoal. Vamos aqui ao segundo tema desta live, né? Deixa aquele like. Vamos aqui falar sobre a INSS, né? Isso. Vamos deixar as sanções amorais por último, certo? Vamos lá. A Alcolumbre define dia 17 de junho para o início da CPMI do INSS, certo? Pleno News, né? Vamos seguindo aqui, ó. Revista Oeste, Justiça nega pedido do Careca do INSS para não ser chamado pelo apelido. Revista Oeste. Meu Deus do céu. Pedido de benefício no INSS aumenta 91% em um ano. Meu Deus. INSS evita conceder prazo para ressarcir descontos indevidos. O INSS disse, olha lá, o presidente do INSS disse o seguinte: não precisa de correria. Aqui já vai comentar sobre isso, certo? Vamos seguindo aqui, Revista Oeste. INSS ignorou as denúncias e liberou o uso de sistemas paralelos para aplicar descontos em massa. Revista Oeste, né? Enfim, passado pelas matérias, vamos aos comentários. Então, gente, vamos lá. O que é que eu quero falar do INSS? Eu acho que o Lula tem que ser preso. O Carlos Lupe tem que ser preso. E o Davi Alcolumbre também tem que ser preso, o Hugo Mota. Todo mundo. No mesmo barco. Por quê? Um não quer abrir a CPMI. E outra coisa, essa história do Alcolumbre querer abrir CPMI, isso é cortina de fumaça. Por que eles vão colocar lá? Não, então nós queríamos a CPMI, mas aí resolvem, estão cogitando colocar a Tabata Amaral para ser relatora. Tu já sabe que vai dar M, né? Vai dar M nisso aí, tá? Então, gente, a CPMI tem que ser para organizar essa roubalheira no INSS e saber quem foi que causou tudo isso. O Careca do INSS não quer que chame ele de Careca, não sei nem quem é. Mas diz que acharam aí. Pode chamar o Careca de Careca. Então acharam aí o carros importados, de muita grana. Já teve um policial federal envolvido com isso aí, com $200 mil na casa, $200 mil na casa dele, que dá junto com o INSS. Então, gente, é preciso ter uma organização na bagunça, porque o país está uma bagunça. Vai ter uma ideia. Aí o cara diz assim: não, porque foi no governo Bolsonaro. Tu vai na Revista Oeste, vai lá, entra na Revista Oeste, vai lá, pega lá o que a Ana Paula Heng fala. Vai assim, 2021, final do governo Bolsonaro, lá embaixo. Aí peça o governo Lula, vai lá para cima. É muito simples. Tudo acontece nesse governo, com o governo corrupto, rapaz, que botou um bando de 40 ministros que não servem para porcaria nenhuma. 40 ministros que não servem para porcaria nenhuma. Qual foi o ministro do Lula que se destacou? Nenhum. Então, é preciso nós brasileiros, apoia as pessoas. Então, aí vem o presidente do INSS dizer que a pessoa não tem pressa. Não tem pressa. Mas o povo tem pressa. Quem tem fome tem pressa, tá, Lula? O presidente do INSS.
O dinheiro que você tirar dos aposentados, você vai ter que pagar. E você tinha que tirar do próprio bolso do Lula, do dinheiro dele, que ele ganha todo mês, aí, não sei quantas aposentadorias, para pagar esse rombo, entendeu? Que teve aí. Entendeu? Agora, vamos ver, já descobriram aí que nego tem mansões, tem negócio, tem muita coisa aí que precisa ser acertada para prender essa turma. Até agora, Lula, eu não vi ninguém preso, não. Inclusive o tio Chico, Frei Chico, tem que tirar, tem que botar ele no mesmo rolo, tá? E tem que estar no mesmo rolo, porque é irmão do Lula. Daqui a pouco o Lula vai dizer que não conhece ele, não é irmão dele, tá entendendo? Então é isso, porque ele não sabe de nada, não viu nada, é isso aí, tá entendendo? Aí esse Zé Ruela quer dizer que ele é um garoto. Sou um garoto de 35 anos de idade, que nada, tá com 70 anos, 80 anos de idade. Já era, meu. Era. Agora, tu vê que as pessoas, a mulher do Lula, você quer conversar com o Macron, conversar com ela teve a paixão de dizer que poderia ter conversado com o Putin para dizer que o Putin acabar com aquele conflito lá. Cara, é preciso dar uma investigada nessa mulher do Lula, né? O que é que ela quer, com que autoridade ela tem para estar fazendo isso? Ela tem algum cargo, alguma coisa? Sociólogo de quê? O Rio Grande do Sul, dona Jane, está lá. Ainda tem pessoas precisando de casa para morar. O que o governo federal fez? Fez ali uma meia tigela, bateu foto com um cavalo, um cachorro, e bateu foto com o cavalo, fez. Bateu foto com o cavalo e depois sumiu de lá. Nunca, desde quando passou a pandemia, desde quando passou aquela enchente lá, eles nunca mais voltaram lá. Eles vão voltar agora para dizer que fizeram casa para alguém. Pô, até o Eduardo Leite até saiu do partido lá dele também é outro também. Muito ruim, governador muito fraquinho. Parece um governador do Rio de Janeiro. Cláudio é do PL, mas é muito fraco. É muito fraquinho, é fraquinho demais. Entendeu? Muito fraco. Entendeu? Então, meus amigos, o que eu tenho para falar? O INSS é uma instituição do povo, não é de Lula, não é de ninguém. Vai ressarcir o dinheiro dele de que forma? Com que dinheiro? Qual foi? Quer dizer que nós vamos pagar o dinheiro do roubo, nós vamos pagar o dinheiro do roubo para quem roubou o nosso país, roubou os velhinhos. É por aí que é o negócio? É assim? Também vindo do governo Lula, que é corrupto, está querendo fazer o quê? Fazer o quê? Entendendo? Fazer o quê? Então, meus amigos, o que eu tenho para falar para vocês é isso. Diga não a esse governo Lula e diga assim, a CPMI, CPI, tem que ser feita. Mas sem Davi Alcolumbre botar muito xabó, porque ele vai botar ali, depois vai botar uma tipo a Lisiane Gama botou na CPMI para acabar com a CPI. Entendeu? O Lula e essa quadrilha que se formou ali para roubar o INSS tinha que estar na cadeia, preso. Entendeu? Mas o STF dá 24 horas para o Bolsonaro, isso, aquilo, outro, mas para o Lula é eterno. Pode dar aí 50 anos para ele ficar tranquilo aí que o governo dele está garantido. Ok, gente? Deixa o like, isso fortalece o nosso canal demais. Quando você dá o like, você ajuda a gente demais. Por quê? Muita gente vai ver mais essa live. Agora, se você não dá o like, não tem como a pessoa ver. Vai ser pouca gente para ver. Então, é muito importante você dar aquele like para ajudar o nosso canal cada vez mais. Se inscreva, compartilhe, deixa aquele like bacana, é muito importante. Sejam muito bem-vindos, tá ok? Se quiser ajudar o canal, na descrição do vídeo tem um Pix. Tem outros canais lá, tá vendo? Sabe que o YouTube deu um bang agora essa semana aí, que sumiu com um monte de canal aí, parceiros nossos aqui, mas aos pouquinhos estão voltando. Deixa aquele like e compartilhe, tá ok? Vamos lá. Exatamente, pessoal. Agora eu vou postar nos dois chats aqui. Estou preparando aqui a postagem, né, do Ferreira 3.0, né? Inscreva-se, pessoal, inscreva-se. Né? Vou preparar aqui o canal Ferreira 3.0. Inscrevam-se. Isso aí. Tá? Vamos lá. Postar agora. Postar agora o vídeo, certo? Acabei de postar aqui no canal Brasil no Ponto News, né? Mas comentando agora sobre INSS, né? Eu tenho lá minhas dúvidas, né? Tenho lá minhas dúvidas quanto à abertura dessa CPMI, até porque o Alcolumbre não é de confiança.
Ponto final. Eu poderia encerrar meu comentário assim. Poderia encerrar meu comentário assim, né? Mas tem outros detalhes que eu vou apontar aqui, né? Que são o seguinte, pessoal. Né? Houve, né? No final de 2022, um valor de 700 milhões, parece, né? Em descontos, no INSS, né? Esse valor disparou no início do desgoverno Lula, né? Agora, o Lula quer dizer que o que aconteceu nesses descontos indevidos para aposentados e pensionistas aconteceu no governo Bolsonaro, né? Pessoal, Carlos Lupe já sabia desde 2023. O Carlos Lupe sabia desde 2023 o que estava ocorrendo. E o que Carlos Lupe fez? Coisíssima nenhuma. Agora o Carlos Lupe quer sair pela tangente, dizendo que apoia a CPMI do INSS. Mas o que Carlos Lupe fez em 2023? É esse o ponto, né? É porque o escândalo estourou agora. Mas será mesmo que o Lula não sabia o que estava ocorrendo? Porque, novamente, esse escândalo não é do presente momento. É de muito tempo. É de anos que vem acontecendo isso. Né? Então, o Lula não estava sabendo, aliás, o Lula estava sabendo o que estava ocorrendo, não tenha dúvida disso, né? Mas não fez coisíssima nenhuma. É esse o ponto. Não fez coisíssima nenhuma a respeito. Por quê? Compactua. Não adianta dizerem que não. O Lula compactua com o que ocorreu no INSS. O ponto é que agora o presidente do INSS está dizendo que não precisa correria. Claro que precisa. Segundo informações, 6,3 milhões, né? Bilhões foram surrupiados do INSS. Algumas entidades até disseram o seguinte, né? Que usaram aquela desculpa, né, de que as pessoas faleceram, né? Mas para isso tem que surrupiar o dinheiro dos outros. É esse o ponto. É esse o ponto. Quer dizer, a gente vê uma falta de moralidade generalizada. Não é só na política também, não, pessoal. Aqui eu falo também na sociedade em geral, né? Porque tem gente, né? Tem gente que votou no Lula, por exemplo. Tem gente que entre essas últimas eleições, votou no Boulos. Agora, quais projetos esse sujeito tem para o Brasil? Nenhum. Nenhum. Né? Eu sempre enfatizo, né, que todo poder emana do povo, mas com uma condição. Todo poder emana do povo se esse mesmo povo souber escolher seu representante corretamente. É esse o ponto. Eu duvido muito que o Lula tenha tido 60 milhões. É meu ponto de vista. Até porque o Lula foi vaiado agora, no último evento público. Por quê? No mesmo evento, o Bolsonaro também foi. O evento não era controlado pelo PT. Por quê? O PT gosta muito de participar de eventos, mas que haja um controle ali, que haja uma regulação. Né? É esse o nome que eles utilizam. Né? É esse o nome que eles utilizam para a censura, para que somente a patota deles participem de determinados eventos. Né? É assim que sempre ocorreu. Né? Fora que no passado ocorria, né, que o próprio PT comprava votos, aliás, comprar votos sempre comprou, né? Mas pagava mortadela para que as pessoas fossem nas manifestações deles, né? Agora, sem mortadela, né?
Aliás, sem mortadela não nota. Não tem, aliás, não tem pessoas. Não tem pessoas. Tá? O Lindbergh, né? Ele passou aqui em frente de casa. Falando para ninguém. Falando para ninguém, pessoal. Vocês tinham que ver o que ocorreu. Esse mesmo Lindbergh agora está pedindo a prisão do Eduardo Bolsonaro. Quer dizer, o sujeito tem capacidade para isso? Não tem nenhuma. Mas mesmo assim, dizem que o sujeito foi eleito, né? Enfim, a gente tem nossas dúvidas quanto ao sistema eleitoral brasileiro. Agora, qual o problema em querer questionar o sistema eleitoral brasileiro? Ou o nosso sistema é realmente 100% seguro ou confiável? Tirem suas próprias conclusões. Para mim, falta de transparência não equivale justamente à democracia. Entendo dessa forma. Né? Mas quanto ao INSS especificamente, né, os principais pontos eu já citei em lives anteriores. Né? O que a gente tem visto é uma mobilização por parte do desgoverno do PT em querer que essa CPMI não vá para frente. Mas por que isso está ocorrendo? Porque há uma contradição sem precedentes. Porque o desgoverno do PT, ao mesmo tempo que não quer a CPMI do INSS, culpa o Bolsonaro. Né? É esse o ponto. Né? Ou é uma coisa ou é outra. Né? Quer dizer, por que o desgoverno do PT não quer que essa CPMI do INSS vá para frente se a culpa seria do Bolsonaro? Não teria o porquê. Novamente, pessoal, para vocês entenderem, né? Não tem porquê. Não tem porquê. Se eles não querem, se o desgoverno do PT, se o Lula não quer CPMI do INSS, presta atenção, se o Lula não quer CPMI do INSS, não teria o porquê. Não teria o porquê do desgoverno do PT ir contra esse tipo de situação. Se a culpa é do Bolsonaro. A culpa é do Bolsonaro, não é mesmo? Então, por que não querem a CPMI do INSS? Entende que não encaixa. Mas a esquerda vive nessa sinuca sem bico. Eles vivem de falsas narrativas que não estão de acordo com a realidade. Ponto final. Ponto final. Né? É por isso que as nossas vozes precisam ser levadas adiante. Porque tem canal até mesmo de direita que não expõe esse tipo de hipocrisia que a gente expõe. Né? A gente tem coragem de dizer aquilo que é o correto e informar a população. Né? É esse o ponto. Né? Mas esquerda sem hipocrisia não existe. Né? Então é isso, pessoal. Peça o like, compartilhe, e se estiver pela primeira vez aqui, inscreva-se. Né? Mas meu apoio restrito à CPMI do INSS, né? Que a verdade venha à tona nesse sentido, né? E que os criminosos, né, sejam devidamente presos. Exatamente. Né? É esse o ponto. Mas o ponto é que a CPI, CPMI nesse país acabam terminando em pizza, né? Muitas delas, né? Mas eu espero que essa tenha um contorno diferente, pessoal, até porque se trata de um caso muito sério, muito grave, em que a velha imprensa daqui do Brasil, né, insiste em ignorar, né? Mas, de qualquer forma, é preciso voltar ao trabalho da oposição, né? É lógico que tem um ou outro petista ali que diz que apoia, que tem as nossas dúvidas, né? Tem até dito senador petista assinando, né? Também tenho minhas dúvidas quanto a esse sujeito, né? Mas, pessoal,
contra fatos não argumentos, né? Se a CPMI do INSS, né, vai contra os interesses do PT, é porque ela será muito benéfica ao Brasil, não tenho dúvidas quanto a isso. Valeu. Ok, meus amigos, então deixa aquele like, é muito importante, seu like, seu compartilhamento, gente, dando aquele like, não deixe de sair da live, vai ali, a live é longa, dá aquele like, sai, depois você volta, depois você vê ela novamente e vai vendo os pedaços aí, que é muito importante, eu vejo ela toda aí, falando na íntegra, nossa live. Amanhã essa live estará em outro canal, parceiro nosso lá, a partir das 19 horas, a gente vai estar lá ao vivo também, lá, aqui nesse canal, mas em outro canal, tá entendendo? É uma live com os melhores momentos, tá ok, gente? Deixe o like, compartilhe, é muito importante, seu like, seu compartilhamento. Live nesse canal toda segunda, quarta e sexta-feira, a partir das 19 horas. Vamos aqui para uma palavra do Senhor Jesus Cristo, que diz assim, vamos aqui para o Salmo, tem marcado aqui, tem marcado aqui, o Salmo 62, a partir do versículo 12, que diz assim, a ti também, Senhor, pertence a misericórdia, pois retribuirá a cada um segundo da sua obra, das suas obras. Dê seu like, compartilha, é muito importante, seu like, seu compartilhamento. Live nesse canal de toda segunda, quarta e sexta-feira, a partir das 9 horas. Está postando aí o link dos canais no Bolsonaro News. Deixa aquele like, é muito importante, seu like, seu compartilhamento, e vamos que vamos, tá ok, gente? Vamos lá. Exatamente, pessoal, agora 20 horas e 31 minutos, já tô preparando aqui para separar o link do Belezas Turísticas Carioca, que é um novo canal, tá? Porque o antigo acabou dando um bug lá e sumiu o canal. Acabou tendo um bug, né, pessoal? E o YouTube pede desculpa aí, estou tentando recuperar esse canal lá. Depois eles vão ver que você recupera ou não. Não teria o porquê retirar o canal lá, até porque não se refere sobre política. Né? Isso aí. Mas de qualquer forma, já pessoal, tem um segundo canal. Já estou preparando aqui o link. Eu já estou preparando aqui o link para que vocês venham se inscrever nesse canal também, né? Ele está apenas com 4 inscritos, né? Mas antigamente, né, no canal antigo tinha 86 inscritos, né? Enfim, vamos recuperar essa quantidade de inscritos. Né? Isso aqui não quer dizer, isso aí com pouco inscrito ou muito inscrito, não quer dizer que você não será beneficiado pelo canal. Canal de informação, canal que mostra as belezas do Rio de Janeiro, tá ok? Não fala de política lá, tá ok? Vamos lá. Exatamente, né? Vamos aqui ao terceiro assunto, né? Vamos falar sobre as sanções ao Moraes, né? Que é o assunto do momento, né? Vamos falar o assunto do momento, tá? Vamos lá, então. Só estou me organizando aqui rapidamente. Vamos lá, então. Vou começar por essa matéria, né? Que está, inclusive, no título do nosso canal. Sanções dos Estados Unidos contra Moraes podem atingir outros ministros do STF, né? Barroso, Gilmar Mendes e PGR Paulo Gonet podem entrar na mira do governo Trump. Ó. Parabéns. Vamos lá. Aqui é... Tiro certo. Sem palavras aí. As possíveis sanções a serem aplicadas pelo governo Trump ao ministro Alexandre de Moraes, ministro, entre aspas, pode se estender a outros magistrados, entre aspas, da corte e autoridades brasileiras. Isso porque, de acordo com informações, o texto que se enquadra em debate no gabinete do secretário de Estado norte-americano Marco Rubio prevê que as medidas restritivas sejam reavaliadas a cada 60 dias. Dessa forma, a depender dos contornos dos acontecimentos, as punições poderão ser renovadas com um número ainda maior de alvos. Caberá ao secretário de Estado Marco Rubio e o do Tesouro, Scott Bessent, apresentarem ao presidente Trump a lista de autoridades que mereciam ser alvos das punições. Ainda de acordo com articulações de sanções dos consultados, os nomes que eventualmente poderiam entrar na mira são o do decano do STF, Gilmar Mendes,
Chegou a hora, hein, Gilmar Mendes? Corre não, né? Corre não. E, além disso, né, Barroso, além disso, Paulo Gonet. Esse PGR que deixou o microfone aberto hoje e falou besteira, tá? Exatamente, né, pessoal? As sanções são chamadas de OFAC, né? Foreign Assets Control, ou Escritório de Controles de Ativos Externos do Departamento do Tesouro em português. Os FAC estão baseados na Lei Magnitsky, criada no governo Obama. Foi criada em 2012, né? 2012, se não me engano, né? Portanto, pessoal, eu fiz questão de ler a matéria completa, até porque, pessoal, né, se trata de uma notícia muito importante, muito crucial, né? Vamos seguindo aqui para mais informações. Ministros avaliam sanção dos Estados Unidos a Moraes como inaceitável, dizem jornais. Integrantes do STF acreditam que a iniciativa norte-americana seria ingerência internacional direta no judiciário brasileiro, Revista Oeste, né? Lula tratará a sanção dos Estados Unidos a Alexandre de Moraes como um ataque à soberania nacional. Revista Oeste. O OAB critica a possível sanção dos Estados Unidos a Alexandre de Moraes. Vamos seguindo. Trump avalia sanções para mulheres de ministros do STF. Glória a Deus. Vocês acham que vai terminar somente isso aí? Moraes? Estou muito enganado. Somente Gilmar Mendes, Barroso? Vocês estão muito enganados. Tá aqui, ó. Tá aqui. Governo Trump avalia sanções para familiares de ministros do STF. É isso mesmo que vocês ouviram. Cara. Vamos seguindo aqui. Movimento de advogados contra a OAB por nota. Aqui tá meio incoerente a matéria. Aliás, critica a OAB. Tá certo. Critica a OAB por nota contra possíveis sanções a Moraes. Tá certo. Revista Oeste. Certo? Após a ameaça de punições dos Estados Unidos, Moraes esboça a reação, né? Acho que reação, né? Ministro do STF receberam a informação com indignação. Não vou me estender sobre essa matéria, mas está lá no jornal Pleno News. Gilmar Mendes sai em defesa de Moraes e fala em soberania nacional. Vocês lembram que eu acabei de citar na matéria, né? Tá que Gilmar Mendes está na lista do Trump? Então, né? Que ele aguarde, né? Que o Trump vai vir, mas vai vir com força na lei Magnitsky, né? Vamos lá. PT na Câmara vai a PGR e pede prisão de Eduardo Bolsonaro. Né? Meu Deus. Enfim, Pleno News. Passado pelas matérias, vamos aos comentários finais. Lembrando, pessoal, que qualquer informação nesse sentido aqui, a gente vai trazer ainda no final dessa live, certo? Mas vamos lá. Há muito tempo, há mais um ano e pouco, que a gente vem falando da mesma coisa. Será? Não. Porque nos Estados Unidos é diferente do Brasil. Em relação... Lá tu não vê juiz dando entrevista, você não vê juiz, faz dentro dos autos. E se for da competência dele, ele vai agir. Se não for, ele manda para a corte, que é responsável. Para o Estado, lá, essa aqui. Aqui não, eles querem se meter em tudo. E aconteceu o seguinte. Deixa eu beber uma água aqui, gente, rapidinho aqui. Aconteceu o seguinte. O Alexandre de Moraes, ele vem fazendo umas coisas aí, persecutória em cima de todos aí. Eu vou falar de um cara aqui que pouco gente fala, mas esse cara fez tudo em cima desse cara, que você é um cara muito agradável, entrevista aqui pro canal, gente finíssima, eu conheço ele, que é o Alan Frutuoso. Você lembra desse cara? Alguém se lembra do Alan Frutuoso? O Alan Frutuoso, ele mora aqui no Rio de Janeiro, dono do canal Vista Pátria. Um cara sensacional, um cara muito gente boa, deu entrevista, conversou com a gente, comigo, com a Cláudia, que é Claudina Costa, conversou com a gente sensacional, numa manifestação que teve lá em Copacabana. O que foi que aconteceu? Aconteceu o seguinte,
Esse cara, ele ia viajar para a Argentina de férias com a família, chegou no aeroporto, não pôde viajar, prenderam o cara. Prenderam o Alan Frutuoso e está preso até hoje. Já saiu da cadeia, mas ele está com tornozeleira eletrônica. Tá vendo? Então, esse foi um. Daniel Silveira é outro. Daniel Silveira está dando doente na prisão. Olha lá. Outra, vamos. Isso aqui eu vou dar uma lista para vocês, para te ver aonde ele se meteu e por que ele vai ser punido. Outra coisa, prendeu do 8 de janeiro, botou um monte de gente na cadeia, lá em Agora, mais de 500, mais de 2 ou 3 mil, 5 mil pessoas que botou lá na cadeia. O que foi que aconteceu? Tumulto de gente. No meio disso, no meio desse cara, tinha um cidadão lá chamado. Como é o nome dele? Que até faleceu ele. Cleizão. O que foi que aconteceu? O cara cristão, era da igreja do Silas Malafaia, ele, em Brasília, foi lá, saiu da loja dele, foi lá apenas para tomar informação dos acontecimentos. Chegou lá, foi preso. Aí foi preso, morreu na cadeia. Entendeu? Isso, por várias vezes, pediram a PGR, pediram para soltar a PGR, até falou que era para soltar ele. Não soltaram o cara morreu lá. Como tem muito lá que eu vou falecer. Também estou no mesmo caminho. O que foi que aconteceu? Isso aí é só do que ele fez, tá vendo? Fora as perseguições em cima do Bolsonaro, que agora, por último dele agora, ele mandou dentro, o cara está com a barriga aberta. Só porque o Bolsonaro deu uma entrevista para o jornal, ele não tem a obrigação de assinar aquele documento, mas ele foi lá com uma petição mandando intimar o Bolsonaro para que ele sua defesa. O que foi que aconteceu? Tudo isso foi da senhora lá da justiça que foi lá com o Bolsonaro ainda com uma semana de operado, caiu na mesa como uma bomba na mesa do Trump. Pô, que é isso? Que história é essa? O que foi que aconteceu? O Eduardo Bolsonaro, estou contando uma história aqui que é verdadeira. Aí o Eduardo Bolsonaro estava indo e voltando toda semana para os Estados Unidos. Ele viu o seguinte, a possibilidade de pedir autorização à Câmara para ficar 4 meses nos Estados Unidos, porque aí não havia problema, porque o Moraes estava ameaçando de caçar o passaporte dele. E caçando o passaporte, ele não ia ter como estar nos Estados Unidos. Ele deu um tiro de meta, que o alvo certo. Diz, vou ficar nos Estados Unidos, peço licença da Câmara, vou ficar por 4 meses para me resolver essa situação, só voltarei quando resolver essa situação. Aí começou. Por quê? Ele foi orientado pelo ele amigo do filho do Trump, provavelmente conversaram ali nos bastidores, tá vendo? Ele ali, com o Marco Rubio, essa turma toda, conversaram ali, cara, fica aqui, não volta para o Brasil, porque se você voltar para o Brasil, há um risco até de você ser preso, porque a perseguição é em cima de você, persecutória em cima de você. Então, ele ficou nos Estados Unidos. Ele e o Paulo Figueiredo, porque o Paulo Figueiredo também está sendo acusado daqui no Paulo Figueiredo nos Estados Unidos, está sendo acusado de um monte de coisa aqui. Inclusive, o Alexandre de Moraes falou um monte de atrocidade, que o cara é foragido da polícia, que está nos Estados Unidos. O cara já morava há 10 anos nos Estados Unidos. Continua morando, porque são cidadãos americanos. Até o último que foi para lá, a justiça americana não liberou, porque para eles lá, o que eles fizeram é livre direito de um jornalista fazer. Nem o outro que foi dono do Terça Livre, que está lá agora, também não foi liberado. Então, para vir para o Brasil. Então, ele começou a se tapar nisso aí. E esse pessoal fizeram um movimento muito forte nos Estados Unidos, na Espanha e na Europa, para que seja sancionado o Alexandre de Moraes, por tudo que ele fez. Até agora. Estou falando um pouquinho só do que aconteceu. E aí, a lei americana foi lá fazendo reunião, isso, aquilo, outro, conversando com os americanos. Aí veio a comissão da OEA aqui, está esperando para dar um parecer também. Deram um negócio meio esquisito, mas ainda não foi o definitivo. Então, eles estão com tudo na mão, sabem tudo que está acontecendo aqui no Brasil. E hoje, e ontem, o Marco Rubio foi e disse, será sancionado, está na mesa do tempo para a gente resolver essa situação. Isso vem a cavalo, tá, gente? Vem a cavalo, porque agora vem uma, vem outra e vem outra. E agora, ontem foi a notícia para o Alexandre de Moraes. E hoje já saiu a notícia que será sancionado também as mulheres dele que ficam sancionadas. Porque se ele será sancionado, se ele for sancionado, as mulheres podem ficar fazendo
mesma coisa. E agora há pouco saiu a informação que os ministros, não só o Alexandre de Moraes, como quase todos de lá, pode ser sancionado também, tá? Quase todos. E agora eu acabei de ver, estava assistindo aqui a Revista Oeste, aqui com o pessoal lá do Sem Filtro, da Revista Oeste, e aí teve um advogado lá que falou o seguinte, o Alexandre de Moraes, se for sancionado, ele vai ter que pedir dinheiro para a mãe dele, porque ele será sancionado, não tem jeito, isso aí é inevitável, tá? Isso aqui não tem mais volta, tá? Não tem mais volta. Deram a chance para ele, para que ele não acontecesse. Aí, o que é que acontece? Todos os bancos que estão nos Estados Unidos, como tem o Banco Itaú, tem o Santander, eu acho que o Santander, mas não é daqui, tem a Caixa Econômica, eu acho que tem o Banco do Brasil, esses caras vão ter que sancionar o Moraes, porque senão eles podem ser prejudicados por isso. Eles vão ter que sancionar o Moraes, porque sancionando nos Estados Unidos, ele não tem cartão de crédito, não pode mais usar cartão de crédito, não pode usar, até porque os cartões de crédito, Visa, Mastercard e American Express, é tudo dos Estados Unidos. Então, meu amigo, estão lascados. Se lascaram de graça. E aí está todo mundo agora. Agora eu quero ver se vocês são bravos, eu quero ver se os ministros do STF são bravos, como Mendes, Barroso, esse pessoal todo. Barroso é um dos que está na lista lá, tá? A gente já soube essa informação agora. Que tem casa, até tem apartamento em Miami, alguma coisa por ali, tá dentro do teu filho dele para se trabalhar nos Estados Unidos, tem filho do Moraes também que estuda. Toda essa galera vai ter que puxar o carro de lá, tá? Meter o pé. Se for sancionado, tem que, puxar o carro o mais rápido possível. Provavelmente já estão sabendo que pode, é a hora de dizer tchau, tá? Dizer tchau. É muito bom ter tudo isso e morar nos Estados Unidos, tá vendo? É muito bom isso aqui. Então, Moraes, que o Barroso, que gosta de estar nos Estados Unidos, falando para as coisas, blá, 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 tá aí, ó. Agora, vocês que falavam, vocês falaram sempre. Quem vai ser o primeiro? Começaram a mangar do Donald Trump. O que aconteceu? Caiu lá na mesa dele. Tô mangando, beleza, tá tranquilo, beleza. Só que tem que ir lá, eles fazem dentro da regra. Dentro da regra. E agora chegou um momento crucial. Aquela pergunta do deputado para o Marco Rubio não foi um negócio tudo programado ali para dizer, olha, nós estamos resolvendo essa situação. Entendeu? Resolvendo essa situação. Perguntou da lei Magnífica, como é que vai ficar? Ele falou, nós estamos resolvendo essa situação. Sério, não tem jeito, não. Moraes, agora ele quer arranjar um problema, dizer que o Moraes, isso é culpa, o governo brasileiro vai ter que se envolver nisso aqui, porque não é possível isso, aquilo, outro. Meu amigo, até o Lula, quando sair da presidência, não vai botar o pé nos Estados Unidos, porque se botar o pé nos Estados Unidos, será preso nos Estados Unidos. Vai. Estou falando isso aqui, que é a previsão do Todo-Poderoso, não adianta para a gente correr. E o Alexandre de Moraes, ele começou a correr fora de lá. Perguntaram para ele, o senhor, quando é que o senhor vai viajar para os Estados Unidos? Vai viajar agora para os Estados Unidos? Não. No momento, melhor é viajar para a Europa. Quer dizer, está com medo. Hoje, numa audiência que teve lá no negócio das testemunhas, ele está tão irritado com isso que ele quis prender um cara que já foi ministro da Justiça, o Aldo Rebelo. Aldo Rebelo. Então, falar, se você ficar falando isso aqui, eu vou ter que dar ordem de prisão por desacato à autoridade. Não. O cara falou simplesmente uma coisa que era dele. Não quero que seja interrompida a minha fala. Simplesmente isso. E o Moraes se lascou, tá, Zé? Teve a chance. Você esticou a corda de uma tal maneira que o Senado covarde, não, que nós, Senado, vocês são uns covardes. Senadores, vocês são covardes. Porque isso não deveria estar vindo dos Estados Unidos, está vindo dos Estados Unidos, mas vocês era que tem que ter resolvido. Já ter tirado o Moraes daquilo ali, tudo estaria resolvido. Nada estaria acontecendo isso aqui. Mas você, o Davi Alcolumbre, com a covardia dele, a omissão dele, e esses caras também pode ser sancionado. A gente vai ter uma lista enorme desses caras sancionados, tá entendendo? Sanção, tá? Se inscreve no nosso canal e compartilha. Isso aí, gente. É importante você ouvir o que nós estamos falando aqui, espalhar isso aí. Não é mentira, é verdadeiro. Sanções contra o Moraes está na mesa do Trump e será resolvido em nome de Jesus. Em nome de Jesus será resolvido. Ele terá sanções, porque ele esticou tanta corda
tem pessoas que morreram, tem pessoas que estão presas, tem muita gente. Hoje o advogado do Daniel Silveira teve na Corte Internacional pedindo, mostrando o que está acontecendo com o Daniel Silveira lá para ele. Então, gente, vamos aguardar. Segundo a informação que a gente tem agora, vem a cavalo, tá? Porque vem umas sanções, uma atrás da outra. Uma atrás da outra, tá? É uma atrás da outra. Então, gente, é importante a gente ouvir essa notícia, que isso aí melhora a nossa visão de mundo, porque a gente estamos presos aqui. Como é que a gente pode viver num país onde você não tem liberdade? Que liberdade é essa? Liberdade pela metade, que você pode falar, não pode falar? Pô, o nosso país nunca foi assim. Nosso país sempre nós tivemos liberdade de fala. Por que é que nós temos que se limitar? Eu sempre considerei o Brasil igual aos Estados Unidos em termos de liberdade, com outros governos. Mas com esse tal governo aí do Lula aí, ele negócio de ser ambos, o Lula está perdidão pra caramba, vai ser preso também no futuro, não tão distante. Então o mundo se acabou para ele. Deixa o like, compartilha. Então, Alexandre de Moraes, um abraço aí. Se quiser, você pode pegar uma passagem só de ida para os Estados Unidos. A volta fica por conta do Donald Trump. Deixa o like, compartilha, tá ok, gente? Vamos que vamos. Exatamente, pessoal. Lembrando que eu estou postando o link dos nossos canais pessoais. Além disso, já postei aqui o canal novo do Belezas Turísticas Carioca. Inscreva-se, pessoal. Inscreva-se. Vamos lá. Comentando aqui sobre o último assunto, né? Quem achava que as sanções eram somente Alexandre de Moraes se enganou. E eu vi muitos comentários assim, cara, lamentáveis ontem, pessoal, na internet. Eu vi alguns lá, não sei se eram pessoas de direita realmente, ou se eram esquerdistas infiltrados, né? Mas tinha gente falando que o Alexandre de Moraes não iria recuar, porque ele estaria acima do bem e do mal. Pessoal, nesse ponto, né, entendo isso, que nesse ponto não há outro caminho, não há outra saída para Alexandre de Moraes. Se Alexandre de Moraes não está desesperado, então por que o Gilmar Mendes, né, comentou na imprensa criticando o governo Trump, né, porque isso seria uma afronta à soberania nacional? O Moraes está calado praticamente com o que está acontecendo, né? Inclusive parou tudo que estava praticando de ilegalidades. Então não tem outra, pessoal, né? Ou o sujeito para de uma maneira ou é de outra. Tem outro caminho, né? Um sujeito que bloqueou a rede social X do Brasil, né? Que prendeu Daniel Silveira, Braga Neto, Anderson Torres, sem motivo nenhum. Agora quer acusar o Bolsonaro de golpe. Lembrando que não houve isonomia das eleições de 2022, né? Houve até mesmo interferência dos Estados Unidos no pleito. Né? Eu não falei isso na época, mas eu falo agora, né? Até porque já passou muito tempo. Né? Houve interferência dos Estados Unidos. Quem interferiu foi o Biden. O Trump não estava naquela época governando os Estados Unidos, certo? É esse o ponto. Quem era o presidente do TSE em 2022? Era Alexandre de Moraes. E vocês acham que o Trump não estava vendo? Não estava vendo o que estava acontecendo no Brasil? Vocês acham mesmo que o Trump é bobo? Não, pessoal, não vão por esse caminho. O Trump está sabendo de tudo que está acontecendo no Brasil. Né? Ele sabe que está dessa aproximação do Brasil com a China. Sabe disso, isso aí mesmo, é verdadeiro. Exatamente. E os Estados Unidos agora estão comprando uma briga comercial justamente com o PCCH, né? Que é o Partido Comunista Chinês. Né? Agora, tem gente que diz que a China estaria numa democracia, né? Sendo que o trabalho escravo
Aqui no país é uma realidade. É uma realidade. Hã? Tem gente que não, que diz que não, que o Lula está trazendo investimentos ao Brasil, né? Sendo que o que eu mais tenho conferido na realidade é que investidores têm se afastado do Brasil por conta dessa insegurança jurídica, ocasionada por quem? Alexandre de Moraes. Mas, pessoal, não achem vocês que Alexandre de Moraes está sozinho nessas ilegalidades. Isso tudo que o Alexandre de Moraes vem praticando, é conversado entre os ministros do STF nos bastidores. Isso é telefonado entre eles. Ponto final. Por mais que Alexandre de Moraes e os outros ministros do STF falem que estão em prol da democracia, que eles fazem o completo oposto do que eles falam. Há uma distância entre o que Alexandre de Moraes fala e o que esse sujeito faz. Há uma distância entre o que o Gilmar Mendes fala e o que o Gilmar Mendes faz, que é soltar criminosos. Inclusive, o Gilmar Mendes se tornou especialista em soltar criminosos. Outra, Gilmar Mendes se tornou especialista em interferir na CBF. Eu sei que a CBF é corrupta, mas quem indicou 6 gestores para a CBF? Gilmar Mendes, ministro do STF. É isso mesmo. Outra, Barroso quer porque quer, né? Quer porque quer votar a legalização de entorpecentes, né? Sendo que isso não cabe ao judiciário. Esse tipo de questão não cabe ao judiciário, cabe ao legislativo. Ponto final. Então, é só mais um dos tantos militantes que tem lá no STF. Não são ministros. Muito longe disso. São criminosos. E tem que ser tratados como tal. Eles têm que ser tratados como tais. Criminosos. Que eles são. Porque atuam rasgando a Constituição, prendendo por prender e censurando até mesmo a rede social. Isso. Por que quer censurar a rede social? Porque, na verdade, quer censurar toda a população. Por quê? São ideológicos, atuam de forma ideológica. É esse o ponto. E não adianta vir um ou outro ministro dizer que comunismo não existe, porque o que mais a gente tem visto atualmente no Brasil são esses movimentos, tanto do comunismo quanto do socialismo, sendo seguidos à risca. Por quê? A gente vê aumento de impostos, a gente vê o Estado aumentando, a gente vê a desvalorização, né, de princípios e valores. A gente vê atualmente o quê? Inversão de valores, onde o desgoverno PT quer transformar o certo em errado e o errado em certo. Então, pessoal, contra fatos não há argumentos, né? O Alexandre de Moraes teria que pagar pelos seus crimes mais cedo ou mais tarde. Porque esses tipos de atos antidemocráticos, esses tipos de ilegalidades, não deveriam sair impunes de jeito nenhum para o Senado. Mas, recentemente, né, tínhamos na cadeira de presidente do Senado, Pacheco. Atualmente, o que temos lá no Senado? Alcolumbre. Ambos estão ligados e ambos estão devendo para o STF. Então, o que esperar de um Senado desse, onde maioria dos representantes estão envolvidos com corrupção? E não adianta virem me dizer que
todo político é igual. Pessoal, toda regra tem sua exceção. Repetindo, toda regra tem sua exceção. Ou todas regras têm suas exceções. Ponto final. Não queiram misturar o Bolsonaro com essa gentalha. Não queiram misturar o Bolsonaro com os corruptos que tem lá em Brasília. Não queiram misturar, por exemplo, Carlos Jordi com os corruptos que tem lá em Brasília. Isso. Não queiram misturar parlamentares de direita com os corruptos que tem em Brasília. É esse o ponto. A gente precisa separar o joio do trigo. Né? E entender que a política é a arte do possível. Né? Quando a política se omitiu no momento mais importante, no momento que que o Brasil mais precisava dela, foi realmente crucial para que um outro país viesse a interferir no nosso país, mas não para fazer o mal. Fazer o bem. Para fazer o bem. Né? Porque é essa conotação que eles estão passando para a sociedade. Eles querem passar para a sociedade de que não, né, os Estados Unidos estão querendo querendo criar uma crise diplomática no Brasil. Não, porque seria um ataque à soberania do Brasil, o que não passam de mentiras. Que não passam de mentiras. Porque a gente já cansou de ver Alexandre de Moraes, não só Alexandre de Moraes, mas os outros ministros querendo interferir em decisões até mesmo de outros países. Recentemente, o Alexandre de Moraes, nessa raiva que ele tem do Oswaldo Eustáquio, que ele soltou um criminoso. Isso. Soltou um criminoso. Pôs em prisão domiciliar. Quer dizer, se esse sujeito não compactua com crime, não sei mais o que dizer. Não sei mais o que dizer. Né? Mas os crimes praticados por Alexandre de Moraes não são de hoje, não. São de muito tempo. A gente vem relatando o passo a passo que vem ocorrendo no cenário político brasileiro, mas, de qualquer maneira, a gente já sabia, né, que mais cedo ou mais tarde o sujeito iria ser punido. Né? E é isso que o Trump está fazendo. Ele quer restabelecer a ordem no Brasil, tendo em vista que a nossa política aqui é uma bagunça. Né? Por assim dizer, né? Porque deixam com que comunistas tipo Alexandre de Moraes acabem atuando na rebelia da lei, né, e causando um furdúncio no Brasil. E não pode ser assim. Não pode ser assim. Né? Então, essa interferência dos Estados Unidos ela virá em boa hora, em muito boa hora, né? Eles têm essa prerrogativa de sancionar pessoas específicas quando essas pessoas atuam de forma antidemocrática, que é o caso, né, que atuam a rebelia da lei, né? E o Trump está certíssimo. O Trump está certíssimo. Né? Agora, o que se especula é que seriam em duas ou 3 semanas que a lei Magnitsky poderia ser acionada, né? Mas a gente espera que essas sanções venham o mais rápido possível. Até porque há quanto tempo a gente está esperando que esses ministros do STF venham a ser punidos nessa terra? Porque a gente falava muito que eles seriam punidos na justiça divina, né? Mas, de qualquer forma, né, é uma situação onde a qual a gente crê que Deus existe, pessoal. A gente crê que Deus existe, porque é a situação, né, ocorrendo, né,
é um sinal também de espiritualidade, né? Isso. Então é isso, pessoal. A gente vai comentar muito mais sobre esse caso pela frente. Muito mais, certo? Segunda-feira. Mas, de qualquer forma, né, é importante, né, é muito crucial, né, essa interferência dos Estados Unidos no Brasil, porque trata-se de uma questão sagrada, pessoal. Né? É a liberdade. Questão sagrada, né? Que envolve justamente a liberdade, né? A gente vê que há muito tempo, né, o Brasil vem vivendo nesse tribunal de exceção, né? E vital, né? Vital que nesse momento os Estados Unidos venha a reconsertar, né? Reconsertar tudo aquilo que a gente tem presenciado de errado no Brasil, né? Então é isso, pessoal. Presto meu repúdio a tanto Alexandre de Moraes quanto a Gilmar Mendes, Barroso, turma dali, turma que vão se todos os sancionar. ministros do STF, né? E meus parabéns, né? Meus parabéns ao governo Trump, né? Mais precisamente ali, né? Quem está gerindo toda a situação via lei magnífica, Marco Rubio. Né? Parabéns, mas Roda. além disso, Eduardo Bolsonaro. Isso aí, Eduardo, tamo junto aí. Tá escantear esse nome que foi tão crucial, crucial, tá? Né? Crucial para que a gente veja essa luz no fim do túnel. Né? Enfim, é isso. Tá ok, meus amigos? Então deixe seu like, compartilhe, é muito importante seu like e seu compartilhamento. Vamos terminar essa live por aqui, mas antes tem um bate-pronto. Vamos finalizar aqui um bate-pronto para a gente encerrar essa live aqui. Já está quase 2 horas de live. Então, gente, vamos pôr bate-pronto aqui para a gente encerrar essa live aqui, tá ok? Enfim, vamos ao bate-pronto, que consiste nas matérias mais destacadas do cenário político, tanto nacional quanto internacional, né? O governo Trump calcula derrota avassaladora de Lula em 2026. Glória Eu até a havia Deus. adiantado essa informação nesta transmissão, né? Pleno News. STF ouve Mourão, Aldo Rebelo e comandante da Marinha sobre suposto golpe. Um suposto golpe inexistente, né, pessoal? Vamos lá. Revista Oeste. Bolsonaro chama a acusação contra Martins de enredo político. Revista vai Oeste. entrar nisso aí também, tá? Tudo isso ali. Martins não viajou para os Estados Unidos em 2022. Eles invadiram a soberania dos Estados Unidos e vão se lascar com isso, tá? Moraes e sua tropa, tá? PL apresenta novo texto da anistia. Revista Oeste. Pleno News. Após Moraes, aliás, defesa afirma que Braga Neto é bode expiatório. Isso aí. Lula sanciona a lei que institui o Dia Nacional do Brega. Né? Pessoal, o Lula já tinha criado o Dia Mundial do Funk, o Dia Nacional do Funk, agora é Dia Nacional do Brega. Quer dizer, compra de voto. Compra de voto, isso aí. Nordeste. Vamos lá. Líder do MST pode entrar na disputa pela presidência do PT. Meu Deus do céu. Quem é que está surpreso, hein, pessoal? Vamos lá. Moraes mantém em prisão de 2 envolvidos no caso Marielle, né? Um caso que já está batido, né? Que inclusive envolveram o Bolsonaro, né? Bolsonaro não tem envolvimento nenhum com o que aconteceu lá com aquela esquerdista, né? Vamos lá. Janja se diz arrependido de ter xingado Musk em evento do G20. Tem perdão. Mentira dela aqui, Mentira. Né? Vamos lá. Eduardo Bolsonaro. Só um minutinho. Essa mentira, gente, é porque ela também pode estar na lista do... Entendeu já? É muita gente agora arrependida, né? É isso, não é isso? Pode estar naquela listinha de sanções lá, tá? Nos Estados Unidos. Vamos embora. Eduardo Bolsonaro volta ao Brasil em julho, prevê Valdemar. Aí, show do milhão. Eu não sei se isso vai ocorrer, porque pode ser que o Eduardo venha antes, né? Até porque se especula 2 ou 3 semanas, né? Para que o Trump haja, né? Isso. Contra Moraes e outros, né? Informações de celular de Felipe Martins de reunião sobre... Afastam Felipe Martins de reunião sobre golpe. Mentira, rapaz. É muita mentira desse governo aí. Moraes ameaça prender Aldo Rebelo por desacato no STF. Esse é o medo.
Amigo, quem tem medo. Isso é por causa da lei magnífica. Bateu desespero no STF. Bateu o desespero no STF. Tá ok? Moraes decide manter prisão preventiva de Braga Neto, né? Já havia adiantado essa informação. Vamos lá, então. Alcolumbre queria mandato de 10 anos para senadores. Não, pessoal, só de 4 anos e olhe lá se pessoal, não para 2 anos. Eu não concordo com isso, porque a maioria dos países o mandato de senador é de 6 anos. Mas tem país também que tem 4 anos para o mandato de senador. Né? Portanto, pessoal, 8 anos. É uma eternidade. Para não fazer porcaria nenhuma. Não deveria ser desse jeito, né? Mas vamos lá. Pleno News. Segundo pesquisa, o desgoverno Lula enfrenta a rejeição de mais da metade da população. Glória a Deus. Vamos lá. Então, Justiça de São Paulo nega a indignação a Datena por acusação de Marçal. Pleno News. PT desiste das urnas eletrônicas e fará eleição com cédulas de papel. Nem o PT confia, né? Até o PT não quer urnas eletrônicas, é isso mesmo? Meu Deus do céu, meu Deus. Vamos lá, então. Reunião sob suposta tentativa de golpe tem conflito de versões. É conflito entre os dois ex-comandantes ali, né? Aliás, Frei Gomes e o Batista Júnior, né? Enfim. Um diz uma coisa, o outro diz outra. É uma vergonha, pessoal. Um golpe inexistente, né? Golpe inexistente. A Argentina apresenta plano para estimular consumo com reservas em dólar. Isso aí. Sebastião Coelho se filia ao Novo e confirma pré-candidatura ao Senado pelo Distrito Federal. Show do milhão. Quer resolver o problema, né? Resolveu o problema. Vamos verificar aqui se tem alguma informação nova no cenário político. Deixa eu ver aqui, Revista Oeste, informação nova. Lei Magnitsky, caso Daniel Silveira pesa contra Moraes, diz advogado. Isso, pessoal, eu vi essa entrevista hoje. É o que eu já falei, hein? É o que eu já falei. O Alexandre Moraes vem prendendo por prender. Quer dizer, prender por prender é sem motivo nenhum, pessoal. Né? Então o caso Daniel Silveira pesa contra Moraes. Né? Diz advogado. Eu vi a entrevista dele para a Revista Oeste hoje. Netanyahu critica líderes do Reino Unido, França e Canadá por pedido de cessar fogo em Gaza. Olha lá, Aldo Rebelo acusa Moraes de promover censura durante julgamento. Isso aí. Vendo? Netanyahu acusa a ONU de mentir e França, Canadá e Reino Unido de apoiarem o Hamas. Detonou, hein? Detonou. França, Canadá e Reino Unido. São justamente 3 países que estão, pessoal, que estão entalados no comunismo. Né? Exatamente. França, Canadá e Reino Unido, exatamente. E é isso, pessoal. 21h14, né? Então, meus amigos, vamos terminar essa live por aqui, desejando a todos um maravilhoso final de semana na presença do Senhor Jesus Cristo. Puder, vá numa igreja mais perto da sua casa, é muito importante. Não beba, gente, não beba, não fume. Se dirigir, não beba. Se beber, não dirija. É muito importante. Voltamos na segunda-feira, tem um maravilhoso final de semana, em nome de Jesus. Brasil acima de tudo. Brasil que Deus nos abençoe, que Deus nos abençoe, nos proteja e nos guarde. Até segunda, gente. Brasil acima de tudo. Deus acima de tudo. Valeu. Gente, muito obrigado, boa noite a todos. Se inscreva no canal e compartilhe. Até segunda-feira. Boa noite a todos. Até lá.